Irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz aí, diga glória a Deus. É um prazer para nós estarmos aqui mais uma vez, congregados, e ministrar a palavra do Senhor, né? Quero convidar você, irmãos, a abrir a palavra, livro do profeta Joel, capítulo 3, verso de número 10. Livro do profeta Joel, capítulo 3, verso de número 10. Se você puder, você que encontrou, quiser ficar de pé, está projetado aqui, mas só para a gente ler junto aqui, é um versículo muito interessante. Livro Joel, capítulo 3, verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga ao fraco: eu sou forte. Vamos dizer todo mundo junto isso aqui? Vamos lá? Forjai. Não, gente, vamos lá, vamos forte. Vamos lá, lê aqui, ó. Volta primeiro aí, faz favor, Wellington, para a gente ler junto aqui, ó. Coloca aí: forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga o fraco: eu sou forte. Amém? Pode assentar, pode assentar. Tem umas traduções que são diferentes, né? Meus irmãos, o livro do profeta Joel, eu quero alguns minutinhos aqui para a gente destrinchar isso aqui. O livro do profeta Joel é um profeta menor, um profeta que tem esse título de profeta menor, não pela profundidade da escrita com que ele escreveu, inspirado por Deus, mas pelo tamanho da escrita, apenas 3 capítulos, mas 3 capítulos que falam de uma profundidade, 3 capítulos que falam de um tempo precioso na história do povo de Israel. Quando a gente olha para o livro do profeta Joel, esse profeta, ele é conhecido como profeta do avivamento, profeta do derramamento do Espírito, mas o contexto que está situado esse profeta não é um contexto tão bom para esse tempo. A verdade é que o profeta, ele está num tempo de crise. E qual é a crise que a nação de Judá, Jerusalém, está enfrentando? Há um distanciamento do povo para com Deus. E toda vez que o povo entra numa apostasia, toda vez que o povo entra num distanciamento para com Deus, Deus então permite algumas coisas acontecer para tratar esse povo, para chamar esse povo de volta para perto de si. Então a verdade vai dizer que o profeta Joel, ele é levantado por Deus num tempo de escassez, ele é levantado por Deus num tempo de crise, ele é levantado por Deus num tempo onde as coisas não estão tão boas como gostaríamos que tivesse. A verdade também é que o profeta Joel, ele é levantado para um tempo onde a gente olha à nossa volta e as coisas estão fora do lugar. Quem é que quer chegar em casa depois de um culto como esse e encontrar as coisas fora do lugar? De forma alguma. Quem é que quer chegar em casa e encontrar as coisas totalmente derrubadas, destruídas, sem fé, sem esperança, na escassez? Não. Nós queremos ver as coisas bem, nós queremos ver as coisas de uma forma abundante, nós queremos ver as coisas fluindo, nós queremos ver as coisas acontecendo. Mas o profeta Joel, quando ele é levantado por Deus, quando Deus toma a vida desse profeta e unge seus lábios, dá a ele uma palavra profética para a nação de Judá, para o povo de Jerusalém, a Bíblia vai dizer que há uma crise. E qual é a crise tremenda que está nesse tempo? 3 coisas começam a se perder. A nação de Judá agora vai passar pela primeira crise. Qual é a primeira crise? A primeira crise é que não há pão em Israel. A primeira crise é que há uma palavra. A seca desceu de uma forma tão grande, tão poderosa, a ponto de dizer: acabou o pão, não há trigo. E se não há trigo, não há pão. Se não há pão, não há alimento, não há comida. A verdade também é que a nação de Israel, o povo no contexto aqui, ele vive da agricultura, ele vive da agropecuária, ele vive daquilo que se planta para se colher, e dentro daquilo que planta e colhe para sobreviver, para ter a fartura e para ter a abundância. Mas também entra uma segunda crise. Qual é? A segunda crise é: não há vinho, não há mosto em Israel, não há mosto em Jerusalém. Vinho, meu irmão, vinho fala de alegria, vinho fala de festa, vinho fala de celebração. Mas quando a gente olha para esse tempo do profeta Joel, parece que a nação, pelo que
que está enfrentando, está ouvindo dizer: peraí, Deus não está descendo em festa, Deus não está descendo em celebração, Deus não está descendo em um movimento que vai trazer alegria. A verdade é que quando nós aceitamos a Cristo, quando nós caminhamos na presença de Deus, há um sentimento na nossa vida para com Deus. Nós queremos ver a nossa alma cheia de alegria, nós queremos entrar num culto como esse, voltar para casa, mas voltar cheio de esperança, voltar cheio de expectativa, para amanhã, pela misericórdia de Deus, a gente acordar e dizer: eu sei que o meu amanhã será melhor do que o meu hoje. Mas não tem. Por quê? Porque quando não tem festa, quando não tem celebração, a gente fica para baixo, a gente perde a esperança, a gente perde a expectativa, a gente deixa de sonhar, a gente não consegue crer que Deus irá visitar o seu povo. Nós não conseguimos crer que Deus vai visitar o teu povo para movimentar aquilo que talvez está parado dentro da nossa vida. Sem fé, sem esperança, sem pão, sem vinho, a gente perde toda a expectativa e toda a visão, dizendo o seguinte: será que Deus vai fazer? Parece que o inimigo da nossa alma, ele começa a gritar, sussurrar às vezes ao íntimo do nosso coração, ao íntimo do nosso intelecto, dizendo: não, você não vai passar nesse concurso, não, você não vai passar nessa faculdade, não, você não vai ser liberto, você não vai experimentar coisas novas, não, você não vai viver coisas extraordinárias, não, você não vai conseguir romper esse ano sendo melhor, não, você não vai ter a tua vida espiritual avançando, crescendo. Por quê? Porque não tem pão, porque também não tem vinho. Mas entra uma terceira crise. Qual é a terceira crise? A terceira crise é que a nação vai enfrentar. Também, se não tem pão, se não tem vinho, também, gente, não tem azeite. A verdade é que quando o texto bíblico no livro de Joel, 3 capítulos apenas, vai dizer que não tem azeite, ele está dizendo: não vai levantar profeta, não vai levantar sacerdote, não vai ter unção. Quando a gente fala de unção, o óleo da unção era usado para as lamparinas no templo, o óleo da unção era usado para comércio, o óleo da unção era usado para ungir pessoas, levantar e ungir reis, profeta e sacerdote. Tem várias coisas que o azeite era usado. O azeite era usado para fazer sabonete, para tomar banho, para também escovar o dente. O azeite era algo tão precioso nesse tempo. Mas quando a gente olha à nossa volta e diz assim: não vai ter pão, não vai ter vinho, também não vai ter azeite, parece, irmão, que a nação de Israel, pastor Fernando, está perdida. Parece que a nação de Israel, parece que Jerusalém, gente, está desamparado. A verdade é, meu irmão, quem é que nunca acordou de manhã e não tinha o dinheiro para pagar o boleto no final do mês? Quem é que nunca acordou de manhã e passou por uma enfermidade e perdeu-se o controle da situação e parece que Deus não está ouvindo, parece que Deus não está falando? Quem é que nunca clamou ao Senhor e parece que os céus estão fechados, parece que os céus estão cerrados de bronze e parece que Deus não está ouvindo, parece que Deus não vai fazer, parece que Deus mentiu sobre as suas promessas, parece que Deus não está movimentando na igreja? A gente entra, levanta a mão para dar glória a Deus, aleluia, mas parece que Deus não está movimentando. Aí o capítulo 1 é isso. E o capítulo 1 do livro do profeta Joel é tão duro, é tão complexo, que ele vai dizer: o que a locusta comeu, o que sobrou da locusta o gafanhoto comeu, o que sobrou do gafanhoto a lagarta comeu, o que sobrou da lagarta o pulgão comeu. Ele está dizendo: o cenário de Israel, o cenário de Jerusalém é de devastação, o cenário é de destruição. Não pode chamar o melhor médico, pode chamar o melhor economista, pode chamar alguém que entende de toda a agropecuária, hein, Walker, não tem como movimentar isso aqui. Entra então em cena, meu querido, o capítulo de número 2. O capítulo de número 2 começa com um chamado. Qual é o chamado? O chamado do povo ali de volta ao arrependimento, para dizer: se vocês voltarem, se vocês voltarem a me adorar, se vocês voltarem a crer, se vocês voltarem a sentir a minha presença, se vocês voltarem, se vocês se arrependerem, aí entra o começo da promessa no capítulo 2. E é isso que eu quero falar aqui em alguns minutos, aí 30 minutos aproximadamente. A Bíblia vai dizer então, eu estou debaixo de um tema hoje: vivendo as promessas. Quando a gente olha para isso, Deus então começa a usar a boca do profeta Joel, um profeta, irmãos, que não tem talvez tanta expressão como o profeta Daniel, como o profeta Ezequiel, como o profeta Jeremias, como o profeta Isaías, como profetas maiores nesse tempo. Mas a Bíblia vai dizer
crer que Deus então levanta o profeta Joel, e no meio dessa escassez, no meio desse caos, o profeta Joel começa a levantar com uma voz poderosa, e ele começa a liberar uma palavra. E eu quero crer, irmãos, que não importa o cenário que você entrou aqui. Eu sei, gente, hein, Lourenço, eu sei que tem dias que a gente entra nesse lugar e o cenário da nossa vida é de escassez. Eu sei que tem dias que nós entramos aqui e o cenário da nossa vida, ele está completamente conturbado, ele está completamente diferente daquilo que a gente sonha e daquilo que a gente espera. Mas eu quero crer que Deus não vai levantar o profeta Joel. Eu quero crer que em 2024 Deus vai levantar eu e você. Eu não quero crer que nesse tempo Deus vai precisar levantar alguém que já passou. Não, eu quero crer que nesse tempo Deus está levantando a minha vida, Deus está levantando a sua vida. Para quê? Para que mesmo em meio a um cenário de caos, mesmo em meio a um cenário de tristeza, Deus vai nos levantar para liberar uma palavra de esperança. Eu não sei se você pode levantar as suas mãos, mas eu quero liberar uma palavra essa noite aqui. Talvez você veio ao culto hoje cansado, desanimado, mas eu quero crer, Deus não vai levantar Joel, Deus vai levantar você, Deus vai levantar jovem, Deus vai levantar juvenil, Deus vai levantar homem, Deus vai levantar mulheres, Deus vai levantar levita, Deus vai levantar pregador, Deus vai levantar pastor. Não importa a palavra que liberaram, mas a palavra hoje é: Deus ainda levanta pessoas em meio a tempo de escassez, para que a palavra profética venha transformar ambientes. A verdade é que o profeta tem uma palavra em seus lábios. E qual é a palavra que o profeta tem? Deus então levanta o profeta Walker para dizer, verso de número 23: derramarei a chuva em justa medida, a chuva temporã. Gente, só de forma didática hoje, muito clara, muito rápida, diga comigo, chuva. Não, gente, diga forte por gentileza, diga assim, chuva temporã. O que é isso? A chuva temporã. O cenário é de caos, o cenário é de escassez, mas a chuva temporã era quando o povo de Israel tinha que semear. E aí, quando eles semeavam, caía a chuva. Para quê? Para que fazer germinar aquilo que foi semeado. Isso aqui dá um nó na minha cabeça. Por quê? Porque o cenário não é de plantio, o cenário é de escassez, o cenário é de guerra, o cenário é de problema, o cenário é quando a gente olha a nossa volta, irmãos, e não tem nada funcionando. Mas a ordem do profeta é, mesmo nesse cenário de caos, mesmo nesse cenário de dor, mesmo nesse cenário de enfermidade, mesmo nesse cenário que parece que nada vai acontecer, o profeta dá uma ordem: semeia, porque se você semear, Deus vai derramar a chuva temporã para germinar aquilo que está sendo semeado. Essa noite a gente precisa entender qual é o maior problema da nossa vida quando a gente entra na crise, é que a gente deixa de esperar na semeadura, irmão. A Bíblia vai dizer no Salmo 126, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando quando semeia, ele voltará sem dúvidas consigo, trazendo consigo os seus feixes. Essa noite é Deus dizendo para alguém: não importa o que aconteceu na tua casa, não importa o que alguém fez para você, alguém te jogou à beira do caminho, alguém profetizou maldição, a palavra hoje é semeia, porque se você plantar, Deus vai derramar chuva para germinar. Eu sei, hein, Braulio, que tem gente que está semeando faz tempo sobre a vida do teu filho, sobre a vida da esposa, sobre a vida do marido, e parece que nada está acontecendo, Rogerinho. Mas é Deus dizendo: pode continuar semeando, porque tem chuva temporã, e a chuva temporã vai germinar aquilo que você plantou. Cutuca o seu irmão do lado, hoje eu vou fazer isso. Cutuca o seu irmão do lado e fala assim: é hora de você plantar. Não fala com alegria, fala assim: é hora de você voltar a plantar. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. É Deus dizendo: o cenário é de caos, mas eu não vou desistir de semear. O cenário é de tristeza, mas eu não vou desistir de plantar. O cenário é de enfermidade, mas eu não vou desistir de plantar. Essa noite é Deus dizendo para alguém aqui: se você tiver fé para plantar, Deus tem poder para derramar chuva sobre você. Você pode levantar suas mãos, planta lá na tua empresa, Deus vai derramar chuva para germinar. Planta no teu casamento, Deus vai mandar chuva para germinar. Planta no teu ministério, Deus vai derramar chuva para germinar.
Ora cadarabacheia. Levanta sua mão aí que eu vou liberar uma palavra de profecia aqui. Ora camanchuria labachandaraia. Todo plantio desta casa não vai ser abortado. Todo plantio dessa casa Deus vai fazer germinar. Levanta a mão para pegar. O teu plantio não vai ficar abortado dentro da terra. Ele vai germinar, ele vai crescer, ele vai produzir, e o nome do Senhor será glorificado. Mas também o profeta Joel, que ele vai dizer uma outra profecia. Deus vai derramar também a serôdia. Diga comigo, serôdia. Diga forte, diga serôdia. O que é a serôdia? É quando aquilo que germinou cresce. Fica bonito, fica vistoso. Cresceu, mas não está no tempo de consumir. Cresceu, mas não está no tempo de amadurecer. Aí, para amadurecer, Deus envia a chuva serôdia. Sabe o que o profeta está dizendo? O que você vai plantar vai germinar. O que você plantar vai crescer, aleluia. O que você plantar vai desenvolver. Além disso tudo, o que você plantar, eu vou derramar algo para amadurecer. Você consegue entender isso aqui? Fruto só é bom na época madura. O único fruto, irmão, que a gente come fora da época que está maduro é manga com sal. O resto tem que ser o quê? Tem que ser no tempo certo, porque no tempo certo é mais gostoso. No tempo certo e na hora certa é o projeto perfeito de Deus. Aí é Deus dizendo: Deus não vai deixar o teu projeto nascer antes do tempo. Deus não vai deixar teu casamento viver fora do tempo dele. Deus não vai deixar teu ministério desenvolver fora do amadurecimento dele. Ele está dizendo: quando tentar pegar antes do tempo, ele vai fazer. Eu vou derramar a serôdia para amadurecer. Você pode levantar sua mão aí? Eu sei, gente, que a gente é precipitado, mas é Deus dizendo: na hora certa vai amadurecer. Os filhos vão amadurecer, a juventude vai amadurecer, o teu ministério vai amadurecer, a tua empresa vai amadurecer. Por quê? Porque tem serôdia de Deus. Quando a gente olha para o profeta vai dizer: eu derramo chuva. Não, o Senhor derrama. O Senhor derrama a temporã. O Senhor derrama a serôdia. Porém, agora o profeta começa a liberar 5 profecias extraordinárias para a nação de Judá e para nós. Primeira profecia que ele libera nesse tempo. Qual é a palavra de caos, pastor Fernando? Não haverá trigo. Espera aí. Se não haverá trigo, está falando de caos. Agora vem uma outra palavra da boca de Deus dizendo: as eiras se encherão de trigo. A gente precisa entender, irmãos, que se de um lado tem uma palavra dizendo que não vai acontecer, do outro lado tem Deus dizendo: enquanto a terra diz que não vai dar, enquanto a terra diz que não vai produzir, o céu está dizendo: vai encher, vão transbordar de trigo. A gente precisa crer nisso, a gente precisa entender isso. Nós não estamos aqui para cumprir um ritual, nós não estamos aqui para cumprir um culto abençoado e dizer: eu fui na igreja. Não, nós estamos aqui para que a nossa eira se encha de trigo. Nós estamos aqui para que a nossa eira transborde de trigo. Quando Deus libera a palavra na boca de Oséias, Rodrigo, na boca de Joel, Rodrigo, ele está dizendo o seguinte: enquanto todo mundo pode dizer que não vai dar, todo mundo pode dizer que não vai crescer, todo mundo pode dizer que acabou, mas a palavra do Senhor é essa: as eiras vão encher de trigo. Essa noite tem uma palavra aqui para mim e para você. É Deus dizendo: enquanto todo mundo fala que acabou, é Deus dizendo: é o começo de uma nova história. Enquanto todo mundo decretou falência, é Deus dizendo: pode tirar a fita zebrada, porque eu vou trazer trigo para essa terra. Quando a gente olha para uma palavra que vem de Deus, a gente precisa entender
que eu não estou agarrado naquilo que a terra diz, mas eu estou agarrado naquilo que os céus me liberam. Levanta sua mãozinha aí, é Deus dizendo para alguém: fica tranquilo, meu irmão, fica tranquilo, minha irmã. É difícil, né? Fica tranquilo, minha querida, as suas eiras não vão ficar sem trigo. Quando todo mundo achar que acabou, Deus vai derramar trigo para você se alimentar. Deus vai derramar trigo para você ser nutrido pela presença dEle. Aqui tem um cenário acontecendo. Ou eu vivo debaixo de uma palavra de escassez, ou eu parto para cima para receber aquilo que Deus está liberando sobre a minha vida. Ou eu recebo a palavra que a terra está dizendo acabou, ou eu recebo a palavra da terra que está dizendo não vai acontecer. Ou eu esqueço o que a terra está dizendo, ou eu esqueço o que a economia está dizendo, ou eu esqueço o que os diagnósticos da terra estão dizendo, e eu vou partir. Sabe por quê? Porque o profeta vai dizer, irmão: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, voarão e não se cansarão, correrão e não se cansarão, voarão e não se fatigarão. É Ele dizendo, irmão: quem espera na terra cansa, quem espera na terra regride, mas quem espera em Deus alcança misericórdia. Quem espera em Deus alcança aquilo que Deus tem para nós. Aqui Ele está dizendo: vai ter trigo. Levanta sua mão aí que eu vou profetizar em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Eu profetizo em nome de Jesus, meu filho, a tua empresa vai ter trigo. Eu profetizo em nome de Jesus, meu amigo, o teu casamento vai ter palavra, vai ter pão. Eu profetizo em nome de Jesus, o teu namoro vai ser regado debaixo de palavra. Eu profetizo em nome de Jesus, alguém vai liberar diagnóstico de morte, mas eu profetizo em nome de Jesus, vai ter pão, e pão vai te manter em pé. Vai ter pão, e pão vai te sustentar. Vai ter pão, e aquele que começou a boa obra é fiel para completar. A Bíblia diz que Ele está dizendo: os seus lagares vão encher de vinho. Olha a palavra de profecia do segundo ponto. Se de um lado a palavra é: o pão vai acabar, eu posso parafrasear, pastor Fernando. Lucas capítulo 15, Jesus vai dar uma parábola, e a parábola é que quando o filho pródigo estava dentro de casa, ele tinha pão com fartura. Mas quando o Dudu ele afasta, ele olha e diz assim: na casa do meu, eu tinha pão com fartura. Mas quando ele volta, meu irmão, o pai abraça ele, coloca roupa nova, anel no dedo, sandália nos pés, e diz assim: eu não vou te tratar como um de jornaleiro, eu vou te tratar como filho, porque quem é filho de Deus tem pão. Próprio Jesus Cristo vai dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Essa noite é Deus dizendo para alguém: não importa o tanto que tem dinheiro na tua conta, o maior pão que você precisa não é o pão que você compra com dinheiro, é o pão que verteu na cruz para que a nossa vida fosse transformada. Aqui Ele diz: os lagares transbordarão de vinho. Cutuca o seu irmão do lado e fala assim: vai transbordar. Não, gente, fala com fé, fala assim, ó, vai transbordar. É por isso que Davi, o salmista, ele também vai dizer: unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Deus não está nos chamando para viver um 2024 cheio. Deus está nos chamando para viver um 2024 transbordante. Eu não sei se você crê, a palavra hoje é rápida, mas tem um teor bem profético. É Deus dizendo: não importa o talento que nós temos, é Deus que vai fazer transbordar. Não importa o talento que nós temos, é Deus que vai fazer a nossa vida transbordar. Eu já falei que vinho fala de celebração, eu já falei que vinho fala de festa, eu já falei que vinho
vinho fala de alegria, hein, Lelê? Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a Bíblia está dizendo, o profeta Joel, o profeta dizendo, vai transbordar, é Deus dizendo, vai transbordar de alegria, vai transbordar de festa, vai transbordar de celebração. Tem hora, irmão, que a gente tem medo, tem hora que a gente tem crise, tem hora que a gente não quer avançar, mas é Deus dizendo, nenhum medo vai te parar, nenhuma angústia vai te parar, nenhuma depressão vai te paralisar, nenhuma tristeza vai te destruir, nenhuma decepção vai te jogar à beira do caminho. Por quê? Porque os lagares vão transbordar de vinho. É Deus dizendo para a igreja metodista central, recebe a palavra. Por quê? Porque a tua casa vai ter alegria. Você crê nisso? Amém ou não amém? Amém, gente? Amém ou não amém? É Deus dizendo para nós, ó, vai ter alegria na sua casa. Você não vai precisar ver um filme na internet para ter alegria. Você não vai precisar conversar com alguém que faz rir para ter alegria. Você não vai precisar ver Praça é Nossa para ter alegria, não. Os teus lagares vão transbordar de vinho. Quando você deitar para dormir e quando acordar de manhã, Deus, a alegria do Espírito Santo, ela vai te visitar. Eu creio, irmão, e eu creio pela fé que é a alegria do Senhor, ela ainda é a força da igreja, é a alegria do Senhor, é que nos faz avançar, é a alegria da igreja, é a alegria dele que derrama poder sobre a igreja. Quando Deus se alegra com a igreja recebe força. Cutuca o seu irmão do lado aí e fala para ele assim, ó, Deus vai te fortalecer em meio à alegria. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Teve uma época, vou contar um testemunho rápido. Teve uma época que eu vinha para essa igreja, eu morava lá em Confidência, onde eu moro hoje. Só que eu era mais novinho. E vinha para cá, vinha a pé, não tinha condução. E um amigo meu, que hoje é pastor, ele trabalhava ali na loja Americana. E eu passava ali sorrindo, alegre. Só que a gente estava comendo lá em casa há muito tempo, mais de alguns meses, arroz puro. Porque a minha filha, eu já contei isso há muito tempo aqui, a minha filha tinha um refluxo quando ela nasceu e ficou um momento muito difícil. E há 13, 12 anos atrás, não é igual hoje, que tem leite sem lactose em qualquer lugar por causa da intolerância. E eu vinha andando aqui para o culto. E quando chegava ali, batia um papinho com ele rapidamente, vinha alegre. Às vezes tinha uma bicicletinha, às vezes buscava minha esposa direto no serviço. Subia em Confidência todinho de bicicleta, voltava de novo. E era uma rotina pesada. Mas o nosso coração, alegre em servir ao Senhor. Um belo dia, irmãos, nós estamos no encontro. E quando eu chego para o encontro, a igreja estava num retiro. E tinha um jovem cantando um violão, tocando violão e cantando. E ele vira para mim e diz assim, Daniel, faz um pedido aí a Deus, que Deus vai realizar esse pedido. Eu falei, peraí, a gente pensa muita coisa, né? O que eu vou pedir a Deus? Mas eu tinha ido nesse encontro, e aí a minha esposa tinha ficado com a Daniela, minha filha. E naquele dia eu falei, fulano, eu quero que, meu desejo é que a minha filha seja curada. Irmãos, ele falou assim, não precisa ficar aqui não, pode ir embora para casa, porque Deus está curando a sua filha agora. Eu subi para casa, irmãos, era perto. Nessa época já tinha uma motinha. Quando eu subi, eu cheguei em casa, botei a mão nela, ela estava deitada. Falei, Gabriela, vem aqui, vamos agradecer ao Senhor. E eu dobrei o joelho e orei, Senhor, muito obrigado, com um coração alegre. Eu falei, porque o Senhor não é homem para mentir, e nem tampouco filho do homem para se arrepender. Sabe o que aconteceu, irmãos? Hoje a minha filha tem 14 anos de idade. Não parece, né, que eu sou bem novinho, né? 14 anos, mas sabe o que aconteceu? 14 anos, nunca mais ela passou mal disso aí. Sabe por quê? Porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Você tem fé para levantar a sua mão? Eu quero profetizar, irmão, que você não está debaixo de uma palavra do pastor Daniel. Você pode ter gente, irmãos, que a gente tem mais amizade ou não, mas você está debaixo da palavra do Senhor. E querendo ou não querendo, a palavra é essa que eu vou profetizar. A alegria do Senhor vai invadir a tua vida. A alegria do Senhor vai invadir os teus negócios. A alegria do Senhor vai invadir a tua casa. A alegria do Senhor
vai transbordar sobre a tua vida. Você não vai acordar amanhã triste, você vai acordar amanhã sem crise, você vai acordar amanhã sem depressão, você vai acordar amanhã sem síndrome do pânico, você vai acordar amanhã sem opressão maligna. Não importa quem disse trauma para você, quem disse que acabou, é Deus dizendo: você vai transbordar de alegria. Vai transbordar. A ideia da profecia é essa. Não é quem profetiza, é quem recebe. A ideia da palavra profética não é se é Joel, não é se é Ezequiel, não é se é Daniel. Se ela sai de Deus, é dizendo: eu recebo, eu recebo, eu recebo. Você pode levantar sua mão aí. Hoje é noite que Deus está te dizendo: a tua casa vai ser liberta. Deus vai te fazer transbordar na presença dEle. A Bíblia diz, terceira profecia: vão transbordar de azeite. Cutuca o seu irmão do lado e fala assim: ó, vai ter azeite para escorregar. Oh glória, é azeite, irmão. Sabe o que Deus está dizendo? Joel, pode profetizar. Profetizaram aí, estão dizendo aí que não tem azeite. E se não tem azeite, irmão, não levanta rei, não levanta profeta, pastor Fernando, não levanta sacerdote. Se não tem azeite, irmãos, não tem comércio. Se não tem azeite, não tem lamparinas acesas no templo. Se não tem azeite, não tem a manifestação da graça de Deus sendo revelada. Mas aí, Deus usa a boca do profeta dizendo: vai ter sim. Deus vai levantar rei, sim. Deus vai levantar profeta, sim. Deus vai levantar sacerdote, sim. É por isso que o apóstolo Pedro, ele vai profetizar: vós sois nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real. É por isso, meu amigo, que quando a gente olha para essa profecia de Joel, é Deus dizendo para mim e para você: fica tranquilo. Quando Deus não usar o pastor Daniel, Ele vai usar o pastor Fernando. Quando Deus não usar o pastor Fernando, Ele vai usar a pastora Rosângela. Quando Deus não usar a pastora Rosângela, vai usar a pastora Natasha. Quando não usar a pastora Natasha, vai usar o pastor Felipe. Quando não usar o pastor Felipe, vai usar o pastor Leleco. Quando não usar o pastor Leleco, vai usar a pastora Ana Raquel. Mas quando não usar o pastor, vai usar também quem canta, vai usar também amigos que prega, vai usar você no GP, vai usar você na célula lá abençoada, vai usar você no trabalho. Você pode levantar sua mão, mas por que é que Deus vai usar, pastor? Porque Ele vai derramar azeite fresco. Eu profetizo em nome de Jesus. Levanta suas duas mãos aí por gentileza, ou pé se quiser. Eu profetizo em nome de Jesus. Deus vai levantar juvenis abençoados. Deus vai levantar uma juventude abençoada. Deus vai levantar homens e mulheres cheios da presença de Deus. Esse ano você não será conhecido pelo talento, você será conhecido pelo azeite fresco que cai sobre você. Aleluia. Só para dar um glória a Deus, cutuca o seu irmão do lado e fala para ele assim: Deus vai te ungir. Oh gente, quem pode reagir da glória a Deus aí? Isaías capítulo 61, a Bíblia diz: o Espírito do Senhor me ungiu para pregar, para libertar, para profetizar. Primeiro Deus derrama a unção, para depois Deus liberar a missão. É Deus dizendo: fica tranquilo, 2024 Ele vai te ungir. 2024 você vai cantar cheio dEle. 2024 você vai pregar cheio da graça dEle. Para quê? Para que o nome dEle seja glorificado. Ele está dizendo: vai ter azeite. Eu gosto disso aqui, porque o azeite não se compra. O azeite que vem de Deus não vem por quanto nós temos na conta. O azeite que vem de Deus não vem porque um é mais bonito ou outro é menos bonito. O azeite, quando vem de Deus, ele vem porque Deus tem um propósito. Levanta sua mão aí que eu vou profetizar de novo pela palavra.
Deus ungiu a Isaías, Deus ungiu a Jeremias, Deus ungiu a Amós, Deus ungiu a Jefité, Deus ungiu juízes, Deus ungiu profeta. Mas esse ano Deus vai ungir você. Deus vai derramar um bálsamo de Gileade para te dizer: a unção vai te levantar. A Bíblia diz que ele diz assim: quarta, restituirei os anos que foram consumidos. Espera aí, então quer dizer que o inimigo consumiu algo? O inimigo está dizendo: espera aí, os povos que vinham contra a nação de Judá, contra Jerusalém, eles consumiram. Mas Deus está dizendo: não se atemorize pelo que foi consumido. Aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. É por isso que o profeta Ageu, ele vai profetizar por Deus dizendo: a glória da segunda casa, ela vai ser maior do que a glória da primeira casa. É Deus dizendo: não fica com medo, hein, Henrique? Não fica com medo daquilo que o gafanhoto comeu, porque o que o gafanhoto comeu, o que a locusta comeu, o que a lagarta comeu, o que o pulgão comeu, não se compara com aquilo que Deus vai fazer entre nós. Eu quero crer, irmãos, que todos nós aqui já passamos perdas, já passamos situações adversas, mas nós precisamos entender que o que Deus está preparado para nós é aquilo que a palavra registra. E eu quero que você dê um glória a Deus aí. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de um ser humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É Deus dizendo: o que o inimigo tomou parece grande, que nada. Grande é aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Você pode levantar sua mão aí, eu vou profetizar: Deus vai restituir. Eu vou profetizar e você diz amém. Deus vai restituir. Deus vai restituir casamentos abençoados de alegria. Deus vai restituir ministérios frutíferos. Deus vai restituir casas cheias de paz. Deus vai restituir saúde aqui. Deus vai restituir. A palavra diz, última, verso 28: derramarei do meu espírito. Olhe para cá, gente. Tem pão, tem vinho, tem azeite, tem restituição. Mas a quinta profecia, capítulo 2, verso 28: derramarei do meu espírito. Quando Deus está falando de um derramar, Ele não está falando como no Antigo Testamento. Joel é um profeta do Antigo Testamento, mas a profecia, ela é atemporal. Por quê? Porque no Antigo Testamento o Espírito do Senhor descia. Você vê expressões como assim: e o Espírito do Senhor ungiu a Davi, e o Espírito do Senhor foi com José, e o Espírito do Senhor estava com Daniel. Mas agora a palavra do Novo Testamento não é essa. A palavra do Novo Testamento é: o Espírito do Senhor, Ele não está com João, Ele não está com a Maria apenas num evento, em fazer um evento, em curar, em libertar, não. O Espírito do Senhor, Ele desceu. Em Atos capítulo 2, o Espírito veio como um som veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. E aí o profeta Joel vai derramar uma profecia de Deus poderosa. Qual é? Há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito. É Deus dizendo para nós: se prepare, porque o que Deus tem daqui para frente, irmão, é derramamento de poder. Gente, quando alguém tem um balde cheio de água e derrama esse balde direto, alguém consegue conter a água? Não. Quando alguém tem uma caixa d'água de 1000 litros e derrama, alguém consegue conter? Não. Quando tem uma enchente que causa tanta tragédia e inunda tudo, alguém consegue conter? Não. É Deus dizendo: quando Deus derrama avivamento, não tem como conter. A incredulidade vai embora, a religiosidade vai embora, a falta de fé vai embora. É Deus dizendo: eu vou derramar, e quando eu derramar,
Você consegue entender? Não é pastor, não é altar, não é uma equipe, não é uma liderança, não é alguns espalhados, é derramamento de poder. Quem está na frente vai ser batizado, mas quem está lá atrás também vai ser batizado. A Bíblia vai dizer, irmãos, em Atos 2, que encheu toda a casa. É Deus dizendo: quando eu derramar, vai ter poder em abundância. Gente, só mais uns minutos para a gente entender isso aqui. Depois desse avivamento, Deus dá uma ordem ao profeta. Capítulo 3, verso 10. Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. A verdade é que Deus dá uma ordem. E qual é a ordem que Deus dá? Para ter esse poder, para ter esse derramar, precisa pegar a ferramenta da enxada e passar na forja. A forja trabalha de algumas maneiras. Primeiro, fogo. Segunda maneira, martelo, marreta. A forja passa pelo fogo e a forja passa para quê? Para a batida. Por quê? Porque Deus precisa levar no fogo para amolecer, para se transformar maleável, aquilo que está rígido demais, para Deus dar a forma que Ele deseja nesse tempo. É Deus dizendo: eu vou pegar alguém, eu vou levantar alguém, e eu vou colocar na forja do céu. Vai ter fogo de Deus, e quando eu colocar na forja de Deus, não adianta ser rígido, não adianta ter conhecimento, eu vou dar a forma que eu quero. A gente precisa entender que Deus é especialista em colocar algo na forja. Quando a gente olha para o livro do profeta Daniel, capítulo de número 3, nós vamos perceber, gente, que Deus permitiu Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias entrarem na fornalha. Mas a fornalha aquecida 7 vezes não era para matar, não era para destruir, era para dar forma, para que o povo de Babilônia entendesse: quem manda não é o fogo da fornalha, mas quem manda é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa noite é Deus dizendo para alguém: se prepare. Ele pode até te levar na forja, mas a forja não é para te queimar, a forja é para te moldar do jeito que Ele quer você nesse ano. Eita, a Bíblia vai dizer em Êxodo capítulo de número 3, que Moisés está apacentando as ovelhas de Jetro, seu pai, seu sogro, e quando ele vai para Horebe, que é o monte de Deus, do outro lado a sarça começa a se queimar, e lá na sarça se queimando, a Bíblia diz que quando Moisés vai para o fogo, brada de dentro da sarça dizendo: Moisés, Moisés. É Deus que estava lá, é Deus dizendo: quando eu te levar para a forja, você vai ouvir a minha voz. Quando eu te levar para a forja, você vai ser moldado do jeito que eu quero. Quando você for para a forja de Deus, Deus vai te levantar para um propósito extraordinário. Você pode levantar sua mão aí que eu vou profetizar? Se prepare. Tem fogo de Deus que não vai te matar, meu irmão. Fogo de Deus não mata, fogo de Deus levanta. Fogo de Deus não mata, fogo de Deus purifica. Fogo de Deus não mata, fogo de Deus unge. Fogo de Deus não mata, fogo de Deus molda. Tá rígido, tá rígida, mas Deus vai te moldar. Tá rígida, tá rígido, mas eu profetizo: a forja de Deus vai te moldar. Ei, Deus vai moldar teu ministério, Deus vai moldar tua capacitação, Deus vai moldar tua empresa, Deus vai moldar teu talento. Por quê? Porque a forja de Deus vai te queimar. Cutuca o seu irmão do lado e fala para ele bem forte: estou encerrando agora. É na pressão. Não fala forte, fala só: é na pressão que vem a transformação. Aleluia. Nós precisamos entender, irmãos, é na pressão que vem transformação. É quanto mais o diabo joga a gente para trás, que mais Deus vai se revelar. É quanto o diabo tenta nos parar, quanta pressão contra a nossa vida, que Deus nos coloca para frente para dizer: se tem pressão vai ter transformação, se tem pressão vai ter poder. Eu profetizo em nome de Jesus, não importa a pressão que você está enfrentando, é no meio desse caos, é no meio dessa pressão que Deus vai gerar transformação.
Aleluia, você pode ficar de pé? A Bíblia diz, gente, a Bíblia vai dizer, Isaías capítulo 2, verso 4, o texto é contrário a esse que li, diz assim: transformai, forjai, enxadas das vossas espadas, e foices das vossas lanças. Mas porque Isaías é um profeta messiânico, e como Isaías é profeta messiânico, ele está falando de plantio. Jesus veio para semear o reino, e quando ele está semeando o reino, precisa de enxada. Enxada para semear, foice para podar. Mas quando o profeta Joel vai dizer: transforma a enxada em espada. Joel é profeta da última hora. Joel é profeta da guerra. E para segurar aquilo que Jesus fez por nós, irmão, precisa de ter guerreiro. Para segurar aquilo que Jesus fez por nós, precisa de ter espada. É não recuar. O que é espada, César? É quando a gente olha e está dizendo: quando eu estou com a enxada, olhe para cá, eu estou de cabeça baixa, eu estou vulnerável, Henrique. Quando eu estou com a enxada, eu fico vulnerável ao ataque do inimigo, dos assírios, dos babilônios. Mas quando eu estou com a espada, é Deus dizendo na boca de Joel: depois que eu restituir tudo, põe a espada na mão, porque o inimigo não vai te pegar distraído. Põe a espada na mão, varão. Põe a espada na mão, varoa. Porque quando o diabo tentar parar teu ministério, a espada vai estar na mão. E a palavra de ordem é: batalha travada é. Essa noite é Deus dizendo: pega a espada. Pega a espada do Espírito. Porque quando vier te atacar, você vai defender, mas também vai atacar. Por quê? Porque quem te deu a espada maior é o que está conosco. É Deus dizendo: não vai te pegar. É Deus dizendo: não vai te pegar de surpresa. É Deus dizendo: não vai adiantar Márcia criar tocaia. Na minha casa tem espada. E se tem espada, eu estou debaixo de autoridade. Mas também, ele diz: transforma a foice em lança. Por quê? Porque foice é um objeto de ataque pequeno, não alcança muito longe. Mas ele está dizendo: eu vou te dar visão espiritual. Eu vou te dar visão espiritual. Eu vou te dar visão espiritual. Porque quando o inimigo vier de longe, você está com a lança na mão. E a lança na mão vai dizer o seguinte: você vai acertar o alvo. É Deus dizendo na boca do profeta Joel: depois que tiver pão, depois que tiver vinho, depois que tiver azeite, depois que restituir, depois que tiver tudo aquilo que eu profetizei aqui, eu vou te dar lança. Porque quando o inimigo se levantar de longe para te pegar, aleluia, vai cumprir a palavra do profeta: nenhuma arma forjada contra Israel prosperará. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à tua direita, mas não serei atingido. Oh glória, é Deus dizendo: eu estou transformando a enxada em espada. Eu estou transformando as foices em lanças. Para quê? Para você ter alvo. Ele está dizendo: depois da forja, Marcinho, o inimigo não vai aproximar. Você consegue pegar isso aqui? Vou profetizar isso aqui em nome de Jesus para a gente orar. Depois da forja, o inimigo pode tentar, mas ele não vai se aproximar.
porque se ele aproximar tem espada, mas antes de aproximar, Erimá, tem lança. Eu profetizo, levanta a mão, por gentileza, em nome de Jesus. Toda arma forjada que se levantar, você vai destruir em nome do Senhor. Recebe a lança de Deus para destronar as obras do diabo. Pastor, eu preciso receber essas profecias aqui no altar. Pastor, eu preciso passar na forja de Deus para Ele me levar para o próximo nível. Pastor, eu preciso receber algo novo de Deus, para minha casa voltar a ter pão, para minha casa voltar a ter alegria. Pastor, eu preciso ir no altar receber essa palavra de oração, para minha casa voltar a ter azeite. Eu já fui ungido, eu já preguei, eu já cantei, eu já fui alguém de oração, mas parece que a minha vida ficou como nos dias de Joel. Então eu preciso de algo novo, eu preciso ser renovado, eu preciso ser renovado. Então, meu irmão, sai do seu lugar enquanto o ministério faz um som aqui. Sai do seu lugar e vem aqui no altar. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar